Marcos capítulo 13. Tem uma palavra de bênção, né? Eu não tinha pedido ainda, mas então agora, irmãos, abram em Marcos capítulo 13. Eu sei que todos trazem a sua biblinha na igreja. Você tem prazer de trazer a tua Bíblia ou não? Tem? Você tem tua Bíblia lá, escrito o teu nome. Esta Bíblia pertence a fulano de tal. Esse é o meu livro preferido. Paguei R$150, porque é uma Bíblia de estudo, uma Bíblia boa. O melhor investimento que eu fiz foi comprar essa Bíblia para mim. Não é? Você tem esse tipão de prazer ou não? Eu vou ver se acha alguém que queira dar uma Bíblia. Faça isso. Invista na tua vida espiritual, no teu relacionamento com Deus. Aí você vai tanto ler a Bíblia na semana inteira lá na tua casa, como na hora de você vir para a igreja, você vai pegar a tua Bíblia e vai sair com prazer, trazendo a palavra de Deus junto com você. Aí quando o pregador diz, vamos ler Mateus, por exemplo, você está aqui. Glória a Deus. Que livro gostoso isso aqui. Você tem tua Bíblia? Se você não tem, venda o que você tiver de maior valor lá na tua casa e compre uma Bíblia. Certo? Venda a tua geladeira se for preciso. Tem geladeira que não vale mais do que isso mesmo, né? Mas venda lá, sei lá, se for o caso, né? Se não tiver. Se tiver um dinheirinho na poupança, tire lá, mas queira uma Bíblia boa. Você deu luxo, diga, eu não quero essas biblinhas que os gideões dão. Eu quero uma Bíblia que custe R$150, porque ela vai me trazer grandes ensinamentos para mim. Jesus! Não é verdade, irmãos? Amém? Já começou mal, né? Ei, Jesus, dá vitória, Senhor. Amém, Jesus. Marcos capítulo 13, irmãos, é uma palavra de vitória, mas é uma palavra de grande responsabilidade. De grande responsabilidade. No título da minha Bíblia diz assim: o sermão profético continua, a grande tribulação. Pastor, eu vim e queria uma palavra assim, tipo um emprego bom para mim. Um carro novo, fique na bênção, que tudo isso Jesus já liberou. Vamos fazer o seguinte, vamos liberar já todas essas outras bênçãos, para daí você prestar atenção nessa. Receba agora aí o casamento abençoado, receba agora a casa nova, receba agora o carro novo, receba agora o emprego novo, receba agora tudo o que você quer, a salvação dos teus filhos, receba agora mais alguma coisa que você está pensando no teu coração, tome posse e receba. Recebeu? Então agora vamos meditar sobre a vida eterna, que é a principal bênção. Amém? Então aqui 3,14, irmãos, no versículo 14. Irmãos, eu quero convidar vocês a prestar bem atenção, porque é uma palavra que precisa prestar atenção para entender ela, viu? Essa primeira parte aqui, veja lá. 13,14 de Marcos diz assim: ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito estar onde não deve estar. Tem um parênteses ali que diz, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia não fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, e nem jamais haverá.
Esta é a primeira parte do texto que eu queria ler com os amados irmãos, porque depois do versículo que eu li, do último versículo que eu li em diante, o Senhor Jesus muda um pouco o assunto. Essa parte que eu acabei de ler com vocês, irmãos, refere-se ou trata-se de uma profecia que o Senhor Jesus proferiu nos dias em que ele ainda se encontrava fisicamente junto com os seus discípulos. E essa profecia de Jesus, irmãos, ela se cumpriu no ano 70 da era cristã, no ano 70 depois de Cristo. Ele estava se referindo aqui a uma grande destruição que haveria de vir sobre a nação de Israel, sobre o povo de Israel. Vocês sabem, irmãos, que o povo de Israel é o povo predileto de Deus. O povo de Israel é a menina dos olhos de Deus. Mas não é a igreja, pastor. A igreja também é, irmãos, mas porque nós fomos enxertados no povo de Israel. Mas a menina dos olhos de Deus legítima mesmo são os israelitas. E todas as promessas que Deus tem para o povo de Israel, irmãos, são gloriosas por demais. Mas o povo de Israel, nessa época dessa profecia de Jesus, eles estavam literalmente rejeitando Jesus, rejeitaram mesmo Jesus como Salvador e como Rei. E aí Jesus então profetizou de que viria um tempo para Jerusalém, viria um tempo para os judeus, né? Que viria uma grande destruição sobre eles. E no ano 70 da era cristã, o rei Tito, um rei romano, ele veio com seu exército e sitiou a cidade de Jerusalém. Os irmãos que buscam mais aí ler mais, né, pela própria Bíblia, mas também em outros livros, sabem que na época, nesse tempo aqui de Jesus, irmãos, as cidades, todas elas eram, essas cidades maiores, pelo menos, eram cidades muradas. Porque era um tempo de muita guerra, muita peleja. Então as cidades se fortaleciam, construindo muralhas muito altas, muralhas difíceis de serem transpostas. Mas vocês perceberam aqui quando ele diz assim, irmãos, que seria um dia de muita luta, tribulação, seria uma grande aflição que viria sobre Jerusalém, como nunca antes havia acontecido e nunca jamais aconteceria. Então o rei Tito veio, irmãos, com seu exército e cercaram Jerusalém. E vieram exatamente numa ocasião em que a população maior de Jerusalém estava dentro dos muros. Vocês sabem que no tempo de Jesus, Jerusalém tinha em torno de 200 mil habitantes. Então quando o rei chegou com o seu exército, eles lacraram os portões e rodearam a muralha toda e não permitiam que ninguém saísse lá de dentro para fora. Então quando Jesus diz aqui assim, irmãos, né, ele deu um estudo, ele disse uma orientação, quando estivesse acontecendo isso, ele diz assim: o que estiver lá no campo, não volte. Ou seja, não venha para entrar para dentro do muro, porque se entrar não vai sair, se entrar vai perecer. O que estiver, não volte para tomar, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Eu quero pegar mais uma aqui. O que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma da sua casa. Ou seja, Jesus estava dizendo que quando essa profecia fosse se cumprir,
as pessoas não teriam tempo de nada, irmãos, para voltar para dentro, nem para sair os que estivessem lá dentro, porque a fúria do inimigo seria muito terrível contra eles. Irmãos, dizem os livros históricos paralelos à Bíblia, que esse exército sitiou Jerusalém ao redor dos muros, e não permitia que saísse ninguém dali de dentro. Eles interceptaram as fontes de águas, porque as águas eram trazidas através de rios que corriam, passavam pela cidade. E aí ficaram lá por fora, só esperando a miséria, a desgraça daquela multidão lá dentro. É como se fechasse nós aqui dentro da igreja, irmãos. Fechar tudo, lacrar as portas, e rodeado um exército terrível aí fora, e deixar nós fechados aqui. O que vocês acham que aconteceria, irmãos? Até amanhã umas horas, nós ainda iríamos resistindo. Amanhã à tarde, quem sabe os mais fracos fisicamente começariam a desmaiar. Em 4, 5 dias já começariam morrendo os primeiros. Em 8, 10 dias não dá nem para se imaginar o que já estaria acontecendo aqui dentro. Em 20, 30 dias então não se imagina a desgraça, a carniça, defuntos, cadáveres e tal. Então você começa a imaginar 200 mil habitantes fechados dentro daquela cidade de Jerusalém, com alimento limitado para um certo tempo, com a água fechada as fontes para que não entrasse água para eles. Irmãos, diz a história que aquele povo que estava fechado lá dentro entrou em total desespero. Aquele povo que estava lá dentro começou a perecer de sede. Começaram a perecer de fome, porque os alimentos estocados dentro da cidade começaram a se acabar. E aí eles começaram a entrar em desespero, a tal ponto de começarem a consumir a própria carne das pessoas ali dentro. Sacrificavam aqueles que estavam mais fragilizados, mais fracos, e se alimentavam da carne das pessoas ali dentro. E a história diz, irmãos, que essa tragédia, essa catástrofe que assolou a nação de Israel foi tão terrível que o próprio Senhor Jesus disse: vai ser tão terrível essa tribulação que virá para Israel, como nunca na história antes de Israel aconteceu, e nunca na história futura de Israel vai acontecer também. Não haverá jamais. Não haverá jamais outra história parecida com esta em relação a Israel, Jesus diz. Então isso aqui foi uma profecia que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Eu só fiz essa explicação para separar, irmãos, porque essa parte dessa profecia não está relacionada com a sequência da palavra que nós vamos ler agora. E aí então no versículo 20 em diante ele diz assim: e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então se alguém vos disser: eis que Cristo, ou eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Então desse segundo texto que eu li com vocês, Jesus já está se referindo ao final dos tempos da permanência da igreja na terra. Jesus está se referindo, irmãos, a acontecimentos, a fatos que antecederiam a manifestação dele na sua segunda volta, para buscar os seus escolhidos desde os 4 cantos da terra. E vejam, irmãos, que ele deixa algumas
alguns ensinamentos, alguns exemplos que são muito bons para nos orientarmos a respeito dos acontecimentos que estamos vivendo. Ele disse assim, deixa eu achar aqui, no versículo 21 ele dizia: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Irmãos, não temos um cenário mais propício para a volta de Jesus, para buscar a sua igreja, do que esse momento no qual nós estamos vivendo. Nós vamos dizer mais assim, claramente, nós vemos o próprio povo de Deus, não vamos nem nos referir ao mundo, mas vamos nos referir à igreja. Nós vemos um certo descontentamento que assola o povo de Deus nos últimos tempos. Se alguém chegar dizendo: olha meu irmão, lá em tal igreja Jesus está operando lá, o povão vai tudo para lá. Se aparece outro e diz: lá na outra igreja agora Jesus está operando lá, o povão vai tudo para lá. Jesus disse: esse é um sinal claro, firme, forte, que antecederia a volta dele para buscar a igreja. Ele disse que as pessoas chegariam e diriam: olha, eu sei um lugar onde Cristo está. Outros diriam: eu sei o outro lugar onde Cristo está. Ele disse: surgirão falsos profetas, se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios. Se levantarão falsos cristos. Não sei se os irmãos já têm ouvido de alguém se intitulando Cristo, de alguém se auto-intitulando ser Jesus. Tem inúmeros irmãos. Tem uns que aparecem com as mãos furadas, vazando sangue, aquela coisa podre ali, e querendo dizer que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo dos nossos dias. Tem outros que aparecem operando sinais e prodígios e maravilhas. E a humanidade, irmãos, fragilizada com essa fome de algo sobrenatural. Os próprios crentes com essa curiosidade de querer ver algo de sobrenatural. Se tornam presas fáceis, sabe? Se tornam pessoas indefesas diante dessas ciladas que o nosso adversário tem montado, arquitetado nos nossos últimos dias. E é mais perigoso ainda, irmãos, quando nós observamos que os falsos cristos, os falsos profetas, esse povo que está operando esses milagres, eles estão nos meios mais poderosos de comunicação que nós vemos no Brasil e no mundo. Esses meios de comunicação entram na sala de todos os cristãos. Esses meios de comunicação entram na casa dos crentes. E esses falsos pregadores, falsos profetas, falsos operando falsos milagres, são eles que estão orientando o povo de Deus, que deveria se deixar ser orientado pela palavra de Deus, pelo pastor que é seu líder. Jesus disse: vão aparecer falsos cristos, mas também vão aparecer falsos profetas, e eles farão sinais. Eles vão fazer sinais. Tem uma tradução que diz: eles vão fazer cair fogo do céu, e enganarão até os escolhidos, se for possível. Irmãos, eu diria para nós aqui, todos que estamos nessa noite aqui, não temos nenhuma dúvida de que o tempo da permanência da igreja na terra está se findando. Eu não tenho nenhuma dúvida de que não temos muito tempo mais para Jesus voltar a buscar a sua igreja. Eu não tenho dúvida. Então, sabendo de que a volta de Jesus é certa, de que Jesus com certeza voltará para buscar a igreja,
Que povo sábio e prudente deveremos ser nós. Que prudência nós temos que ter a cada dia, meus irmãos. Que sabedoria nós temos que ter a cada dia. Nós temos que agora, nesses últimos tempos, irmãos, analisar tudo criteriosamente, observar tudo muito bem. Antes de nós colocarmos qualquer coisa na nossa boca para nós comermos, procurar ver bem certinho a procedência, a pureza, a verdade, a veracidade que existe nisso, para nós depois deixarmos isso nos orientar. Jesus disse: vão surgir falsos, vamos dizer, pregadores, e eles enganarão a muitos. Eles enganarão a muitos. Sabe, irmãos, o povo de Deus, sabe, irmãos, o povo de Deus, ele muitas vezes não se contenta somente com a alimentação da palavra maravilhosa, mas ele quer ver algo acontecer, sabe, irmãos? Ainda que Jesus opera em todos os lugares, Jesus opera aqui. Vocês têm visto Jesus fazer alguma coisa aqui? Claro que Jesus faz. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza no Espírito Santo na comunidade, Jesus restaura famílias, Jesus faz obras maravilhosas, abre portas de emprego, Jesus faz tudo aqui, irmãos. Jesus faz tudo aqui. Agora ele disse assim: mas vós, para nós, vede, eis que de antemão vos tenho avisado. Jesus está dizendo: olha, vocês prestem atenção, vigiai, porque eu estou avisando vocês do que vai acontecer. E nós somos a igreja do tempo que está acontecendo. Nós somos a igreja, irmãos, que está na terra nos últimos dias. Que tristeza isso. Muito que ruim saber que Jesus pode voltar hoje à noite. Que maravilha você saber que você faz parte da igreja, que pode ser arrebatado de um momento para o outro. Eu quis cantar aquele hino ali, irmãos, exatamente porque ele diz assim: do céu tenho muitas saudades. Do céu eu tenho saudade. Até que ponto você está com as suas raízes fincadas ainda aqui nesta terra? Até que ponto o teu coração está preso nas coisas aqui deste mundo? Você passa quantos dias sem nem lembrar que você está esperando a volta de Jesus para te levar? Quantas vezes na semana você pega a tua Bíblia para meditar? Quantas vezes por dia você se lembra que de um momento para o outro pode tocar a trombeta para te chamar, e você vai deixar este mundo e vai subir por esse espaço afora para se encontrar com Jesus lá nas nuvens? Jesus diz aqui, continuando, irmãos: ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Quem é o Filho do Homem? Jesus, irmãos. Jesus diz aqui, ó: e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Meu Deus! E ele, o Filho do Homem, o nosso Jesus, enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Irmãos, primeiro eu vou voltar ali. Jesus vai mandar os seus anjos para buscar os seus escolhidos nos quatro cantos da terra onde tiveram salvo. Pode ser no Japão, pode ser aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ou lá numa ilha deserta. Quando o toque da trombeta soar,
Vai ter países que vai ser lá meia-noite. Vai ter outro país que vai ser meio-dia. Quando tocar a trombeta chamando os salvos, vão ter lugares que o povo de Deus vai estar em plena noite, dormindo, descansando. Quando tocar a trombeta em outros países, vai ter lugares que o povo de Deus vai estar todo mundo espalhado, trabalhando. Uns no campo, outros nas indústrias. Outros trabalhando nas casas de família como domésticas. Outros jardineiros, outros mecânicos. Mas no momento do toque da trombeta, esse povo de Deus que tem habitando dentro deles o Espírito Santo, eles vão ouvir o toque da trombeta. Meu Deus. Irmãos, vai ouvir o toque da trombeta. E nesse mesmo momento, irmãos, o Espírito Santo de Deus que habita em você, habita, ele vai fazer a obra da redenção e vai tomar você, vai levar para se encontrar com Jesus lá nas nuvens. Então Jesus está dizendo aqui, irmãos, então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Imagine a beleza que vai ter Jesus, irmãos. Ele já não vai mais ter aquela fisionomia, aquela aparência que ele tinha quando esteve a primeira vez aqui. Porque ele agora vem trajado com vestes celestiais. Agora ele vem montado num cavalo branco. Meu Deus. A Bíblia diz que os seus anjos, irmãos, vão estar junto nessa obra da redenção. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Agora ele dá um sinal aqui muito maravilhoso. Versículo 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Irmãos, nós estamos no inverno agora. É normal que todas as árvores caem as suas folhas, né? Caem as folhas, ficam só os galhos assim aparentemente secos, mas não tão secos. Eles só perderam as folhas. Quando está terminando o inverno, que a primavera está próxima, começa a acontecer um movimento nas árvores, né? O ipê, por exemplo, é o primeiro que se manifesta. Os antigos diziam, quando o ipê florir, não dá mais geada nesse inverno. Quando o ipê florir, ele está anunciando a primavera que está chegando. E todos nós sabemos que é assim que funciona. Quando começar a florir o teu pé de pessigueiro lá no teu quintal, você já sabe que a primavera está chegando e que o inverno foi-se embora. Então Jesus, ele usando essa comparação aqui, né, irmãos? Ele diz assim: aprendei, pois, a parábola. Parábola é o quê? O que é parábola? É uma comparação, né? Comparação. Uma parábola é você comparar. Eu quero dar um ensinamento aí sobre, vamos dizer, o Espírito Santo. Então eu vou fazer uma parábola sobre o batismo no Espírito Santo. Você, quando aceitou Jesus como Salvador, você recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo está habitando aí em você. O Espírito Santo, vamos dizer, já habita em você, está nesse nível. Mas eu quero ensinar você como que acontece o batismo no Espírito Santo, que você vai estar pedindo para Jesus. Então Jesus vai enchendo você assim, vai enchendo você e tal. Isso aqui é um ensinamento comparando. Vai enchendo você, vai enchendo. Quando derramou, você está batizado no Espírito Santo. É um ensinamento, isso aqui é uma comparação. E Jesus disse assim: olha,
Aprendei, pois, a comparação então da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e começam a brotar aquelas folhinhas bem verdinhas na ponta dos galhos da figueira, você já vai entender, está chegando o verão. A figueira começou a brotar. Aí ele diz assim na sequência: assim também vós, quando ouvirdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Agora veja, irmãos, Jesus comparou essa figueira da parábola com a nação de Israel. A figueira da história que Jesus contou ali é a nação de Israel. Vocês sabiam, irmãos, a maioria sabe, mas que Israel ficou por muitos e muitos anos sendo um povo sem pátria, esparramado por todo o mundo, irmãos. E era um povo que não tinha uma pátria, não tinha uma nação, não tinha uma terra, vamos dizer, deles. E aí então, o brotar da figueira, que Jesus quis dizer, foi quando Israel voltaria de novo a ser reconhecida como uma nação. E foi no ano de 1948 que um brasileiro chamado Oswaldo Aranha foi vamos dizer, o que reestabeleceu a nação de Israel, irmãos. Foi esse brasileiro Oswaldo Aranha que reorganizou a nação de Israel e conseguiu, junto com os demais países, fazer com que Israel fosse reconhecido como uma nação. E aí então o que Jesus está dizendo assim, irmãos, que o broto dessa figueira é quando a nação de Israel voltasse a ser nação de novo. A figueira estaria brotando de novo. Aí então Jesus diz assim: vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Jesus está dizendo assim: não passará aquela geração que nasceu no ano de 1948, quando Israel foi restabelecido novamente como nação. Não passará a geração que vai nascer nesse ano sem que aconteça a volta dele para buscar a igreja. Irmãos, tem estudiosos que estão dizendo que a nação que nasceu em 48, ela vai se terminar até aí por 2025, por aí no máximo. Se ela for, vamos dizer, até 2025, eu ouvi alguns dizendo que entende-se uma geração não ter passado ainda, enquanto tiver pelo menos uma pessoa viva daquela geração que nasceu em 48, ainda a geração não passou. Mas Jesus diz aqui que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Ou seja, sem que a volta dele para buscar a igreja aconteça. Irmãos, ou faltem várias pessoas ainda, ou faltem pouco. Mas uma coisa é certa: a geração que nasceu em 1948 não tem muito tempo mais para se terminar na terra. E Jesus está dizendo, afirmando, que antes que termine e passe essa geração, ele diz aqui, para falar bem correto, ele diz no 30, na verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então veja, a volta de Jesus está muito perto, irmãos. Meu Deus. E ainda ele faz uma afirmação aqui no 31, ele diz: passará o céu e a terra, mas o que eu estou falando para vocês não vai passar. Ou seja, o que eu estou falando vai ter que se cumprir. E aí ele continua dizendo: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho senão o Pai. Ninguém sabe. Irmãos, uma das maiores sabedorias do nosso Deus foi ocultar da humanidade o momento exato em que Ele voltará para buscar a sua igreja. Uma das coisas mais importantes que Deus criou
foi o mistério de nenhum de nós saber o dia da nossa partida aqui da terra. Quem sabe se alguns de nós no próximo domingo já não estaremos mais nesse mundo. Ah, pastor, pela lógica é o Senhor. Não tem lógica aqui, irmãos. Aqui não tem lógica. Tem pessoas com 105 anos viva e tem criança de 1 ano morrendo. Tem homens de 80 anos com boa saúde e tem jovens de 20 anos dando infarto. Nesta questão não existe lógica. Nessa área, irmãos, da eternidade não existe lógica. Jesus disse: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que nós todos, sem medo de você sair da igreja, nós todos, se tivermos uma pontinha só de sabedoria, e nem diria sabedoria, de inteligência, a melhor coisa que nós teríamos a fazer a partir de agora é nos prepararmos para nos encontrarmos com o nosso Deus. Não existe nada mais importante. Pastor, mas e os projetos que eu tenho para longo prazo? Continua com os teus projetos. Submeta todos os teus projetos a Deus. Batalhe por concretizar os teus projetos. Mas viva cada dia como se fosse o último da tua vida aqui nessa terra. Ei, meu Deus. Viva hoje como que fosse o último dia. Se amanhã chegar, você vive amanhã. Pastor, que pregação mais pessimista. Pessimista ou realista? Pessimista ou realista? Irmãos, nós temos que ser sábios. Nós que tivemos o privilégio de conhecer a Bíblia, não podemos perder a nossa eternidade, irmãos. Tem muita gente que se perde porque não tiveram o privilégio que nós temos de conhecer a Bíblia. Mas nós, irmãos, com esse livro aqui, que é a fonte de vida eterna para todos nós, se nós formos morar no inferno eternamente, é por muito burro que fomos. Vocês concordam comigo ou não? Pô, irmãos, tivemos com tudo aqui, cara. Tivemos com a chave da eternidade na mão. Aquele miserável que morreu sem nunca ter visto uma Bíblia na frente, ele foi perdido para a eternidade, mas ele não conheceu nada. Mas nós, irmãos, nós temos a palavra de Deus, que é o mapa para nos conduzir à presença de Deus na eternidade. Vai ser muito infeliz a eternidade se a pessoa se deparar perdido na eternidade, mesmo sabendo que teve o privilégio de conhecer o caminho para estar com Jesus. Eu sempre deixo claro, irmãos, não estou buscando adepto para a comunidade, nem para ser minha ovelha, nem para nada. Não estou fazendo nada aqui. Nem quero o teu dinheiro também. Só estou te dizendo, vamos nos preparar para se encontrar com Deus. Acho que aqui já é uma questão de inteligência. Não é uma questão de inteligência, irmãos. Nós que estamos ouvindo a verdade, cara. Nós temos a verdade na mão. Jesus diz no 33: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Primeira recomendação de Jesus: olhai. Sabe por quê? Porque nós, irmãos, que temos a oportunidade de ter a palavra de Deus na mão, nós temos que levantar os nossos olhos e olhar para o cenário que está nos rodeando nesses últimos tempos. Se você tapar a tua visão, você não vai nem entender de que nós estamos vivendo num tempo muito sério na nossa história na terra. Nós precisamos olhar. Veja o cenário do nosso mundo.
Olhe e veja a miséria da humanidade. Olhe e veja as famílias se arrebentando tudo. Olhe e veja a desgraça que o Satanás está fazendo na juventude do mundo. Olhe e veja a terra. Já está no limite máximo, a terra não aguenta mais a destruição que o homem causou em cima dela. A terra não aguenta mais e ela está reclamando, ela está gritando, ela está gemendo, diz a Bíblia. Então a primeira recomendação de Jesus: olha, eu não sei, quem sabe tem pessoa aqui que nunca ouviu a pregação do Evangelho, ou quem sabe já ouviu em outros termos. Mas nós precisamos olhar, nós não podemos ser pessoas cegas. Nós precisamos entender que a realidade na qual nós estamos vivendo hoje é uma realidade muito terrível. E por que olhar? Porque normalmente todos nós temos pessoas debaixo dos nossos cuidados. Que orientação você está dando para os seus filhos? Que futuro você espera para os teus neném que estão crescendo? Qual o futuro que você espera para a tua moça que está ficando moça? Daqui um pouco vai precisar namorar. Qual o futuro você espera para o teu filho, que daqui um pouco é homem, precisa enfrentar a vida aí fora para sobreviver? Não se esqueça, você precisa passar essa estrutura para ele. Se você não passar, você vai ser responsável diante de Deus pelo teu filho se perder, ou a tua filha. É religião, pastor? Vai ter que catar com religião. Nós estamos falando aqui da eternidade, da salvação da tua alma. Sabe? Da salvação da tua alma. Se prepare e prepare a tua casa para se encontrar com Deus. Meu Deus. O que está passando? Qual o legado que você vai deixar para a tua geração? Vai encaminhar todos eles para ir perdido para a eternidade? Ou você está encaminhando eles para andarem nos caminhos do Senhor? Essa é a responsabilidade do pai e da mãe. Então Jesus diz, primeira recomendação: olhe, você não pode estar cego diante de tudo o que está acontecendo. Não é possível que você não está vendo nada. Não é possível que para você está tudo normal. Eu acho que não pode estar normal, não é verdade, irmão? Não é possível que para você está tudo normal, não é possível. Está tendo mudanças drásticas aí, irmãos. E rapidamente, de 10, 15 anos para cá, o mundo praticamente virou de cabeça para baixo. Será que tem pessoas que ainda não viu nada? Se você não viu nada ainda, Jesus está te dizendo agora: comece a ver. Comece a ver. Hoje em dia não é mais questão de ter religião, de se tornar crente, virar crente, esse tipo de coisa. Hoje em dia, irmãos, é você se comprometer com Jesus, servir a Jesus, procurar uma igreja, um canto, aonde você se dá bem, aonde o pastor seja mais fino do que um pouco, né, do que mim. Pregue mais delicadamente, arrume um canto. Mas arrume um canto, vá servir a Jesus, vá se preparar para se encontrar com Deus. Hoje em dia não é mais questão de religião, irmãos. Sabe? O cara falou: pastor, eu estou pensando seriamente em virar crente. Eu falei: não vira, irmão, porque o que vira é lobisomem. Crente não vira. O homem se converte, encontra com Jesus e muda de vida. Virar é lobisomem, que vira de noite vira lobisomem, de dia vira homem. Agora nós nos convertemos a Jesus, nascemos de novo, mudamos de vida e passamos a obedecer a palavra do Senhor. Hey! Primeira recomendação, olhe. Agora a segunda, que é parceira dessa: vigie. Sabe por que tem que vigiar? Porque dentro de você e de todos nós tem um bem aí dentro que é, vamos dizer assim, é cobiçado pelo inimigo das nossas almas. E o que é que tem aqui dentro, pastor? A tua alma. A tua alma é o maior tesouro que você tem na tua vida. Você pode comprar toda a rede de Condor. Quem sabe você pode comprar Audi. Você pode se tornar o Bill Gates da Microsoft.
Mas nada disso vai ter maior valor do que a alma que está aí dentro de você. Se não fosse verdade isso, Jesus não teria morrido na cruz do Calvário por você. Ah, pastor, sabe, Jesus não é bobo, irmãos. Vocês acham que Jesus ia pagar um preço tão alto por algo que não valesse nada? Não tem preço mais alto no mundo, irmãos, do que o precioso sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E esse sangue Ele verteu por mim e por você. Então Ele disse assim: vigie. Sabe por quê? Porque tem seres à espreita 24 horas por dia querendo roubar de você a tua eternidade com Jesus. E esses seres, eles são terríveis. Esses seres, irmãos, eles não são honestos. Esses seres, eles não têm nenhuma ética nessa batalha. Eles usam de todos os artifícios, as artimanhas, para enredar a pessoa. E quando a pessoa vê, ela já está emaranhada numa teia de aranha, e ela não consegue mais escapar. Irmãos, eu conheço de penca de gente que vai indo perdido para a eternidade, chorando e gritando, e não consegue escapar das garras do Satanás. Vocês não conhecem? Vigia, meu irmão, minha irmã. Vigia. E muitas coisas que você está achando que é normal no teu dia a dia, não é normal. Existe um plano maquiavélico por trás, com a intenção de levar você para a eternidade perdido longe de Deus. Meu Deus amado. Vigie, porque tem algo tramado. Não estou profetizando nada, nem revelando, porque nós não usamos isso aqui. Estou dizendo para você, vigie, porque é Jesus que está dizendo na palavra dele. Vigie, você tem muito valor para Deus, e o Satã não quer saber que você esteja na eternidade com Deus. E ele usa um monte de ferramentas, de armas. Ele tem o dinheiro que ele usa, é uma arma. Tem o sexo, que é uma arma. Tem a vaidade, que é uma arma. Tem o orgulho, que é uma arma. Tem a prepotência, a arrogância. O Satanás usa tudo, irmãos, aquele arsenal de armas terríveis dele, para levar essa pessoa para distanciar de Deus. Então veja bem, primeiro olhe, não fique alheio nas cegas, nas escuras. Segundo, vigie. Não ache que você não tem nenhum valor, porque você tem um valor muito alto, e é um perigo você andar por aí sem vigiar. Vocês já pensaram, irmãos, por exemplo, um carro forte desses que anda captando os dinheiros por aí? Eles abriram a porta do carro atrás, assim, tirar todo aqueles vidros, né? Vidro blindado, aquela parede dos carros forte assim, uma lata dessa grossura, tirar tudo isso, sair num Fiatzinho Uno com porta-mala, com tudo o dinheiro ali, só o motoristinha assim, sair daqui para Colombo, daí de Colombo sair cortando por Piraquara. Será? Irmãos, será que chega em casa com dinheiro? Não, né? Então por isso eles investem muito em vigilância, para não perder aquelas fortunas. Irmãos, pense no valor que nós temos. O nosso valor excede muito a todo o dinheiro do mundo. Tudo, junte tudo que você pensar de dinheiro e põe aí perto da tua alma, e você vai ver que a tua alma vale muito mais que tudo isso. Muito mais, mas muito mais. Irmãos, quantos homens que foram conquistadores do mundo, que no seu tempo dominaram o mundo, e hoje estão perdidos para sempre nas trevas do inferno, e de lá nunca mais vão sair. Sabe o que é nunca mais? Nem daqui 1 bilhão de anos não vai sair de lá. Eu sempre digo, irmãos, se tivesse uma esperança daqui 1 bilhão de anos, o cara que está perdido no inferno sair de lá, pastor, mas 1 bilhão, mas é 1 bilhão de anos, mas um dia vai passar.
E agora, irmãos, nem 1 bilhão, nem trilhão, nem nada. É nunca mais sair de lá. A Bíblia diz que o Senhor Deus vai lançar esse povo naquele lugar de tormento, irmãos. E vai lacrar tudo aquilo lá. E Ele mesmo vai se esquecer desse povo. Meu Deus, irmãos. Deus vai lançar fora da sua memória o povo que vai estar perdido no lago de fogo. Para nem Ele lembrar mais desse povo, irmãos. Então Jesus diz, olhai e vigiai. E agora vem uma meia estranha nossa. E orai. Para aqueles que questionam tanto, por que, pastor, de tanta pegação por causa de oração? Um dos motivos está aqui. Olhai, vigiai e orai. Pastor, mas não dá para deixar por menos. Irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Se o crente que pretende estar na eternidade com Jesus não tiver diariamente a sua rotina de olhar, vigiar e orar, não vai estar lá. O senhor que está julgando, pastor, não. O Jesus disse, eu não a ninguém eu julgo, Jesus disse. Mas a palavra que desce a mim é que julga. E Jesus está dizendo aqui, olhai, vigiai e orai. Por que tem que orar, pastor? Sabe por que tem que orar, irmãos? Porque a primeira maneira de você demonstrar para Deus de que você é dependente dEle é quando você ora. Quando você não ora, você está como que dizendo para Deus, eu não preciso do Senhor. Eu consigo tomar conta das minhas coisas sozinho, não preciso nada do Senhor. Não preciso que o Senhor abra a porta para mim, não preciso que o Senhor me dê saúde, não preciso que o Senhor me dê alimento, não preciso que o Senhor me dê ar que eu respiro, nem lugar que eu moro, nem família abençoada, eu não preciso nada. Eu posso tomar conta da minha vida sozinho. Em outras palavras, quando o crente não ora, ele está dizendo, Deus, eu não tenho nada para pedir para o Senhor. E também não tenho nada para lhe agradecer. Porque a oração não é só pedir, a oração é também agradecer. Então Jesus disse, olha, tem que orar, porque não sabeis quando chegará o teu tempo. Nós não sabemos, irmãos. Quantos que estiveram conosco aqui já estão na eternidade, irmãos? Quantos irmãos, quantos cultos fúnebres eu tenho feito já? Agora faz tempinho que está meio karma a coisa. Eu acho que os donos das funerárias pararam de orar. Né? É difícil para o dono da funerária pedir para Deus abençoar o trabalho dele. Mas às vezes eles pedem. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Nossa. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã. Veja que incerteza que o Senhor Jesus deu para nós aqui, irmãos. Tem Bíblias que diz assim, se na primeira vigília, a primeira vigília entende das 6 da tarde às 9 da noite. Ore e vigie, porque você não sabe se o Senhor vai vir na primeira vigília, ou seja, das 6 às 9 da noite. Ou se o Senhor da casa, que é o Senhor Jesus, vai vir na segunda vigília, que é das 9 à meia-noite. Ou se Ele vai vir na terceira vigília, que é da meia-noite às 3. Ou se Ele vai vir das 3 às 6 da manhã. Ore e vigie, porque você não sabe a que hora vai vir o Senhor da casa. Olha, irmãos, que ensino que Jesus deixou para nós, cara. Que ensino que Jesus deixou. Agora, irmãos, vai que Jesus volta na terceira vigília, que é às 3 da madruga. Espiritualmente falando, né? Espiritualmente falando, na hora em que o crente está num cochilo espiritual, na hora que o crente está num sono profundo, não está preocupado com a eternidade, está cochilando, está dormindo, está distraído.
Não está nem aí se pode acontecer. Então Jesus foi tão maravilhoso. Irmãos, eu digo, os ensinamentos de Jesus são tipo assim, quando você está ensinando uma criancinha os primeiros passinhos, ou primeiras palavrinhas, ou primeira colheradinha de comida. Não é assim que você faz com bastante carinho, delicadeza, para ensinar a criança os primeiros passinhos, as primeiras letrinhas. Você pega com a tua mão por cima da mãozinha dela ali, com aquele lápis, e vai escrevendo o nominho dela ali. Fica aquele troço tudo quadradão, mas a criança fica numa alegria. Não é assim? Irmão, Jesus faz bem assim comigo e com você. Ele está nos ensinando de um jeitinho tão, sabe, que só se nós disser, sai fora, Jesus, não quero saber disso. Ele está ensinando nós, irmãos. A Sirene ensinava as crianças a comer, irmãos, de um jeito que não tinha como elas não aprendiam rápido. Ela mastigava bem a comida, fazia um bolinho e passava na boquinha das crianças. Nossa, eu dizia, como essa criança aprendeu logo. Elas não queriam pegar a comida da boca. No começo elas ficavam com a boquinha já. Daí na segunda ou terceira vez, ela já pegava a colher. Fala que você nunca mastigou a carninha para dar para neném nada. Irmãos, mas não é assim que Jesus ensina a nós, irmãos. Como o Alcides estava dizendo ali no escritório antes, o evangelho é coisa simples, né, Alcides? Não é nada de complicação assim para ninguém entender. Por exemplo, eu terminar essa pregação e vocês saírem daqui dizendo, não sei o que o pastor pregou hoje. Não, é tudo simplesinho para vocês saírem dizendo, meu Deus, Deus falou comigo hoje, eu preciso me preparar. Ou então, meu Deus falou comigo, eu vou continuar me cuidando do jeito que eu já estou cuidando. Nada complicado aqui, irmãos. Não tem nada complicado. Aí ele termina, Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso. O que é vir de improviso, irmãos? Sem avisar nada. Você não recebe seguido visitas de improviso na tua casa? Já chega, você está servindo a mesa, a pessoa chega, vim para almoçar. Daí a pessoa lá, a mulher, a dona da casa, diz, por que não avisou? Porque vim de improviso. Improviso. Agora Jesus está dizendo assim, irmãos, que a vinda dele vai ser de improviso. Ele não vai mandar uma mensagem, Paulo, no WhatsApp do irmão Paulo, dia 22 de outubro, às 19 horas e 3 minutos e 15 segundos eu vou indo, viu? Não vai ter isso, irmãos. É de improviso. Tá tudo, não está normal esse ambiente aqui, irmãos? Está normal ou não? Vocês já viram aquele vídeo do arrebatamento da igreja que parece nos... De repente, ficam uns poucos assim, tudo assustado, e a igreja já se foi. Ficam as bíblias, ficam coisas ali, bolsa, e a igreja já se foi, irmãos. A vinda de Jesus vai ser repentina, de improviso, no momento em que não penseis, Jesus disse ali. Não é uma grande palavra de bênção que nós estamos ouvindo nessa noite, irmãos? Nós estamos falando, sabe do quê? De nós nos prepararmos para estar eternamente junto com Jesus na sua glória. Meu Deus! Pastor, mas e as coisas demais? As demais, ele disse, são acrescentadas para nós, irmãos. Não tem porquê nós ficarmos correndo tanto pedindo para Ele nos dar alguma coisa. Ele disse, essas coisas já dei para vocês. É só vocês irem tomando posse, vivendo elas, abraçando elas. É só vocês já recebendo na tua vida pela fé o que Jesus te prometeu para você. Agora nós estamos falando aqui de se preparar para estar com Ele, porque isso aqui, irmãos, envolve o nosso andar diário.
Dia após dia você tem que estar se preparando para se encontrar com teu Deus. Vai que Ele não vem essa noite, amanhã você tem que sair para o teu desafio da vida. Você vai conviver com pessoas que não ouviram essa pregação hoje, que vão chegar cedo para você, vão contar como é que foi a experiência no motel. Quem sabe você vai ter uma amiga que vai te contar que ela já está pensando seriamente em trair o esposo. Amanhã você vai ouvir. Quem sabe você vai ter um amigo lá no teu trabalho que vai te contar das orgias que ele praticou nesse final de semana, das bebedeiras que ele fez, das jogatinas de cartas de baralho e coisa arada. E você acabou de sair daqui sabendo que Jesus está para voltar para buscar o seu povo. Meu Deus, o que você vai dizer para ele ou para ela? O que você vai passar para essa pessoa amanhã? Quem sabe você mesmo está sofrendo algum assédio lá no teu dia a dia, até no trabalho, na rua, no ônibus. Quantos crentes são assediados, irmãos? Quantos homens de Deus que têm que ser verdadeiros José do Egito para se manter santo? Não é verdade? Quantas mulheres de Deus que têm que ser verdadeiramente sérias e fiéis para se manterem santas e fiéis aos seus esposos? Quantos? Não se esqueçam, aqui nós estamos no reino de luz, aqui todo mundo está com a luz acesa brilhando, aqui todo mundo está se preparando para ir para a glória, mas lá fora não é a mesma coisa. Lá fora você não vai ouvir a pregação, lá você vai ouvir outros tipos de conversa, né? Terminando, e as coisas que vos digo, digo-as a todos: vigiai. Terminou aqui no versículo 37. Vigiai. 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 Irmãos, um conselho de amigo eu quero dar para todos nós que estamos aqui. Vamos fazer de tudo para não perder nossa salvação. Tudo que vier na tua vida, que você perceba que vem vindo para te tirar fora da tua eternidade com Jesus, fuja. Pode ser teu emprego. Se você vê que o teu emprego vai te tirar fora da eternidade com Jesus, saia dele. Pastor, mas 10 mil por mês não vale nada perto da tua eternidade. É o teu emprego que vai te deixar fora da eternidade com Jesus? Fuja dele. Viva com 1.000 por mês, mas tenha certeza da tua eternidade junto com Cristo. É amizades, tem amizades. Pastor, você tem uma amiga ou um amigo que são verdadeiros prostitutos. Já falei de Jesus, rejeita. E a intenção dessas pessoas, na verdade, é me induzir também a passar por caminho do erro. Corta essa amizade. Corta essa amizade. Essa amizade vai te levar para a perdição, cara. Mas é amigo de muitos anos. Já ofereceu a salvação. Não quer, zomba, escarnece. É outro plano da vida. Corta, filha. Se um dia essa pessoa decidir andar ao lado de Cristo, aí você pode até ajudar. Mas se você percebe que essa pessoa está querendo levar você para o mal, sai fora. Vício. Imagina, cara, ficar eternamente perdido no lago de fogo por causa de um vício. De um cigarro ou de uma cachaçinha, sei lá, uma cevinha. Ou então por causa de um filme pornográfico, uma revista pornográfica. Imagina perder um tesouro desse, irmãos, por causa de bobeira, cara. Saia fora de tudo que você acha que pode. Jesus foi mais duro do que eu não sou tanto porque eu sou mais fraco, né? Mas Jesus disse: se você não deixar pai, mãe, mulher, marido, filhos, bens materiais, tudo por amor de mim, você não serve para andar comigo. Ele disse isso ou não? Só que é o seguinte, dá para amenizar um pouco.
Jesus disse: se você não colocar pai, mãe, marido, mulher, filhos, bens materiais, tudo depois de mim na tua vida, você não pode andar comigo. Dá para colocar tudo isso depois de Jesus na nossa vida ou não? Por mais que você ame a tua esposa, ela tem que estar depois de Jesus para você. Por mais que o teu esposo seja tudo que você tem aí nesse mundo, mas ele tem que estar depois de Jesus para você. Os filhos são as maravilhas que Deus deu, mas eles têm que estar depois de Jesus para nós. Casa, terreno, dinheiro, tudo tem que estar depois de Jesus. Aí nós podemos andar com Jesus. Amém, Jesus? Então feche os teus olhos, vamos um pouquinho.